juntamente com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor. Escute uma coisa. Eu vou ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Eu não sei o que é que você vai achar, o que é que você vai absorver da mensagem. Eu não sei como está a tua vida, o teu coração. Eu não sei como estão os teus pensamentos. Mas quem sabe todas as coisas é Deus. E é a Ele que nós servimos. E sempre que o povo de Deus reúne, que Ele está presente, Ele tem algo a fazer. Pastor Pedro, quanto tempo eu tenho? O que o senhor falar é na risca. Não faz isso não. Risca um tempo para mim. O senhor vou falar e eu vou falando. Se o senhor não riscar, eu vou embora. Daqui a pouco eu vou estar fazendo cara feia, está chorando, vontade de ir embora. Mas, meu Deus, eu não parei, estou achando que é Deus que está operando. Então tá bom, até 8h20 vocês me aguentam? Amém? Então abre a sua Bíblia comigo, por favor. Mateus capítulo de número 4. Importante que Deus seja louvado. Deus seja louvado. Quando você também vai abrir na sua Bíblia, trago o abraço do nosso pastor presidente de honra, pastor Jorge Branco de Gouveia, nosso pastor presidente, pastor Josué Rodrigues de Gouveia, que não puderam estar nessa feita juntamente com os irmãos, mas pediu que nós transmitíssemos os nossos abraços às congregações que estão aqui em Londres. Mateus capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos fazer um momento de oração. Logo em seguida você toma o seu assento, por favor. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus amado, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos compartilhando da sua palavra. Pai querido, opera, Senhor Jesus Cristo, conforme o teu propósito. Nós aqui estamos, ó Deus amado, para aprender com o Senhor no teu santo tempo. Que o teu Espírito Santo ache, Pai amado, no nosso coração espaço e liberdade para operar, e em tudo que aqui ocorrer e acontecer, Pai, seja para a glória e honra do teu santo nome. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome seu assento, por favor. Queridos, essa palavra que trago a vós dessa noite, nesse início de noite, é uma palavra que Deus tem colocado ela no meu coração e eu quero compartilhar ela com vocês. É uma passagem bíblica muito conhecida, talvez nem tanto pregada, mas aonde nós observamos aqui que é um acontecimento que se desenvolve após Jesus ser batizado no Rio Jordão. Após o Espírito descer sobre ele em forma corpórea de pomba, e ele ser impelido ao deserto. E é interessante que quando nós olhamos essa passagem bíblica, nós
vamos primeiramente deslumbrar e entender aqui, para que os fatos fiquem um pouco claros o que nós queremos dizer, é que Jesus está no meio do seu povo. Jesus está na terra. Jesus tabernaculou. Jesus é aquele que veio do céu para estar conosco para cumprir a promessa do Senhor. Gálatas capítulo de número 4, versículo 4 diz que ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo exato. E o que está acontecendo aqui é justamente para o cumprimento da vontade do Senhor. Porque quando ele vem, os caminhos todos estão próximos, fáceis de ir, as cidades estão bem protegidas. A língua que se fala, na verdade, aqui é a língua que todos falam, é o aramaico, ou melhor dizendo, é o grego koiné, onde todos conhecem e compreendem muito bem, e há comunicação em todos os lugares. É onde surge aquela frase muito interessante que nós conhecemos, que todos os caminhos levam a Roma, porque tanto o caminho marítimo como o caminho terreno é um caminho que é onde há segurança e a paz e a tranquilidade para que as pessoas possam ir e vir. Jesus veio no tempo certo, onde o mundo da época estava ligado, onde o mundo estava totalmente falando uma mesma língua. E nós observamos que Jesus veio, e no início do seu ministério que se desenvolve, que observa-se aqui, é justamente também o cumprimento da palavra de Deus que foi dita em Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 13, que todos nós conhecemos, que da semente da mulher nasceria um, e pisaria a cabeça da serpente, e essa levemente apenas lhe feriria o calcanhar. E a história se desenvolve dentro desse patamar. Porque quando nós olhamos o capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus, nos traz preciosas lições a respeito dessa promessa, e também ao mesmo tempo revelando de forma prática o caminho para se alcançar vitórias que tanto nós almejamos nos dias atuais. Uma coisa é clara que nós precisamos entender, querido: não existe melhor exemplo a ser seguido do que o exemplo de Jesus. Existem muitos homens na Bíblia que são fantásticos, são maravilhosos, igual o irmão que nos antecedeu, que estava falando a respeito de Davi. É um homem fantástico, sem igual, um homem segundo o coração de Deus. Mas o maior referencial que existe na Bíblia para nós seguirmos, o centro da palavra de Deus, aquele que foi o divisor de águas antes dele e depois dele, que fez com que todas as coisas convergissem para o nosso benefício, esse se chama Jesus Cristo. A vida de Jesus, a postura de Jesus, a forma de lidar com circunstâncias, com situações, de falar com diversas pessoas, de abraçar e trazer as pessoas em si, faz de Jesus o maior referencial que nós temos. E falar de Jesus é uma coisa fantástica, porque você não precisa, de repente, florear muito, porque você fala do Mestre, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que por excelência é o nosso Senhor e Salvador. E que a sua obra foi feita na simplicidade. E que, por incrível que pareça, irmãos, o maior referencial que nós temos é Ele, porque tudo que Ele fez com simplicidade. Não houve momento algum em Jesus o desejo ou a vontade de ser maior do que alguém, ou de se declarar maior do que alguém. Ele come com pessoas simples. Ele senta com as pessoas desprezadas. Ele traz no seu aconchego aqueles que as pessoas repudiavam. Ele traz para si. Ele quebra justamente com um paradigma, um modelo que era vivido na época dentro de um conceito totalmente distorcido de uma realidade humana, de amor, de proximidade, de respeito. Ele estabelece um novo conceito de vida com Deus. Ele distancia-nos dentro de um conceito equivocado que os fariseus e os saduceus estão aplicando para viver uma verdadeira realidade, a realidade da simplicidade, da aproximação. E eu acho muito interessante quando nós falamos a respeito disso, porque nós precisamos fazer algumas observações muito interessantes quando nós falamos de Jesus, e daqui a pouco eu explico por que eu estou usando esse texto. Primeira coisa que nós podemos observar, uma primeira observação, é que nenhum dos antecedentes de Jesus, aqueles que vieram antes de Jesus, e nem aqueles que vieram depois de Jesus, conseguiram ser bem-sucedidos na sua vida relacional com Deus. Nem Abraão, nem depois de Abraão, não teve uma vida de comunhão com Deus, que foi marcado por momentos tão diferenciados. Observe para você ver, pega os personagens da Bíblia do Antigo Testamento, aqueles que andaram com Deus, homens fantásticos, sensacionais, homens de comunhão com Deus,
mas eles não foram bem-sucedidos. Todos eles tiveram ao longo do seu caminho alguma marquinha negativa, um pontinho de interrogação, uma mancha, quem sabe, na sua veste. Se você for observar depois de Jesus também, os grandes apóstolos que andaram com Jesus, Pedro, Tiago, João, o grande apóstolo Paulo, que nos presenteou e nos deu a alegria de termos tantos livros do Novo Testamento escritos por ele, teve as suas falhas e os seus erros. Mas o maior referencial está em Jesus. Por quê? Porque em Jesus nós não achamos nenhum erro. Aleluia. Nós não achamos nenhuma falha. Glória a Deus. Aleluia. Nós não achamos nada que nós pudéssemos apontar a ele e dizer assim, ele errou nisso. Não é verdade? Nem mesmo aqueles que o condenaram conseguiram achar alguma coisa contra ele. Ele tem o testemunho até dos seus inimigos. Não acho nesse homem erro algum. Não acho nesse homem erro algum. Porque não tem, porque ele é o nosso maior referencial. E eu fico imaginando, eu fico observando isso. Porque isso para mim, pelo menos para mim, eu acho isso uma coisa fantástica. Porque é o maior exemplo que eu tenho então que seguir. Uma segunda observação: Jesus é o representante legal da promessa feita a Abraão, pois antes dele ninguém foi perfeito e depois dele ninguém haverá que seja perfeito como ele é. Jesus é perfeito. E eu acho tão bonito Jesus da sua perfeição. Glória a Deus. Cada detalhe, quando você lê os evangelhos, se você pegar o evangelho de Mateus, que ele é conhecido como rei. Se você pegar o evangelho de Marcos, como ele está conhecido como servo. Se você pegar em Lucas, que ele é conhecido como filho do homem. E se você pegar ele justamente no evangelho de João, que ele é conhecido como filho de Deus, em todos esses evangelhos, Jesus é mostrado, é relatada a sua história, é contado, é deixado às pessoas que receberam esses livros como um homem perfeito, sem falha, sem mancha, sem mácula. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Jesus que nós servimos. Então eu acho bonito demais. Grandioso é o Senhor. E falar de Jesus é uma coisa gostosa. Às vezes você não precisa de muita coisa. Porque quando você fala dele, o restante, o Espírito Santo de Deus se encarrega de fazer ele. Ele é o Salvador. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário e derramou o sangue dele por mim e por você. Ele é o responsável de nós estarmos aqui congregando nesta igreja, nessa noite, adorando o nome dele, sentindo o gozo e a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Glória a Deus, Senhor maravilhoso. Ele é aquele que nem o próprio Satanás pode acusar ele de alguma coisa, porque você não tem jeito. Aleluia. Tem jeito. O evangelho da simplicidade. Glória a Deus, aleluia. E eu fico observando, olha, uma terceira observação: Jesus toma para si a responsabilidade de ser santo, de cumprir tudo o que Deus pretendia que os israelitas fossem ao longo do período de 42 gerações. A genealogia de Mateus mostra as 42 gerações que vieram antes de Jesus. Cada geração, querido, 40 anos, período de 40 anos, e nenhuma dessas gerações conseguiram alcançar o objetivo pelo qual Deus queria que eles fossem, que andassem segundo o direcionamento dele e que refletisse na vida deles o desejo, o ideal de Deus. Paulo diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo fala a respeito disso, ele fala da sua época, mas também ele reporta a época da realidade dos israelitas, onde ele mostra que ninguém é perfeito, que todos erraram, que todos pecaram, mostrando a nossa condição humana, sabendo realmente quem nós somos, deixando claro para nós quando ele fala a respeito das leis, que a lei veio justamente para nos colocar na nossa posição, na nossa condição. Porque quem observa e analisa a questão das leis sabe muito bem que no antigo Israel, quando se falava das leis, as leis eram compostas de mais ou menos 621 leis. E quando nós falamos de 621 ou 623 leis, nós temos que entender e pensar que essas leis tinham que ser cumpridas todas cabalmente, sem errar nenhuma sequer. Se errassem pelo menos uma, era como um efeito dominó. Perdia-se todas. Eu quero te perguntar aqui nessa noite: será que você teria condição de cumprir 621 leis?
uma por uma, sem errar em nenhuma. Levanta a mão para mim. Quem é que acha que tem condição, que tinha condição de cumprir 621 leis? Você sabe por que você não tem essa condição? Porque eu e você somos pecadores, somos falhos. A lei do Senhor, ela é perfeita. Quando você lê e você analisa ela, os detalhes, ela vai te mostrando quem você realmente é. É como se colocasse você nu diante do espelho. Você se reconhece verdadeiramente e sabe quem você é, e que te dá a condição de entender que por si só você não conseguiria jamais alcançar a salvação. Eu quero entender qual é o homem, qual é a mulher neste mundo. Eu quero entender qual é o homem e a mulher que tem a maior capacidade intelectual do mundo, que conhece todas as leis do mundo, que consegue aumentar pelo menos um dia da sua vida ou alcançar a salvação, senão mediante a presença poderosa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Pode ser o mais inteligente, o mais intelectual, o mais habilidoso, o mais bonito. Se é que existe alguém mais bonito, né? Porque gosto é diferenciado, né? Gosto é diferenciado. Aí tá bem, né? Gosto é diferenciado, né? Se fosse para mim olhar para os meus obreiros companheiros aqui, querido, para mim não tem ninguém bonito. Bonito aqui sou eu. Mas se eu for perguntar para vocês, aí com certeza vocês vão achar eles bonitos, lindos e maravilhosos, não é verdade? Cada um dentro da sua característica, né? Pergunta para a esposa deles, para você ver se elas não acham eles bonitos. Agora pergunta para a mulher linda, cheirosa e maravilhosa que eu tenho lá em Goiânia, lá, se ela não me acha bonita. Ela vai falar assim: o meu negão é lindo, ele é cheiroso. Eu sou, ué. Se ela disse, irmão, eu sou. Fim de conversa. Alguém fala assim: ninguém vai ser, vai ter problema não, mas tem uma que me acha lindo. Isso para mim basta, irmão. Isso me faz sentir como a última Coca-Cola do deserto, como a última bolachinha do pacote, e isso me basta. Então você pode falar o que você quiser, não importa não, eu sou lindo, cheiroso e maravilhoso. E quando eu olho no espelho, eu falo assim: sou lindo. Minha esposa disse que eu sou, então eu sou. Acabou. Então, voltando aqui, queridos, então essa é a nossa realidade. Essa é a minha realidade. Essa é a sua realidade. E não dá para fugir disso, não. No contexto que nós vivemos hoje, um contexto pragmático, um contexto onde as coisas estão sendo feitas de forma fácil e acessível, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o contexto bíblico, a teologia bíblica também tem partido por esse lado da facilidade. Tem feito com que muitos crentes entrem por alguns caminhos da teologia aí, onde tudo se torna fácil. Aonde a oração, o jejum, a leitura da palavra tem sido desprezada. O povo entra com manias, com mandingas, justamente para quê? Tentando aliviar, ou tentando alcançar algo que só pode ser alcançado mediante aquilo que Deus nos deixou. E o que Ele nos receitou, o que Ele nos deixou? Primeiramente, leitura da palavra. Não dá, querido, a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso referencial. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos na Bíblia Sagrada. Se o problema é financeiro, a Bíblia tem referencial. Se o problema é sentimental, a Bíblia tem referencial. Se o problema é espiritual, a Bíblia tem referencial. E de Gênesis, Apocalipse, o que você vê aqui, que eu acho muito interessante, é que os homens que venceram aqui, venceram olhando e observando a palavra. E o que eles fizeram mais? Viveram uma vida de oração, de joelho no chão, de boca no pó. E de uma vida de jejum, de consagração, de santificação. A Bíblia diz, querido, santificai-vos. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Aleluia. Não tem outra conversa não, pastor Pedro. Aleluia. Não tem esse negócio de ter que ficar passando a mãozinha na cabeça não. Aleluia. Não tem esse negócio de falar assim: não, você é mais bonito, então você, meu querido, eu tenho que tratar você melhor. Não, pera aí, você é melhor. Você tem um dízimo mais abençoado, então eu vou cuidar melhor de você. Não! Se não tiver vida no altar, querido, se não viver
Senhor Jesus. Desculpe, me perdoe se às vezes estou sendo um pouco pesado, mas eu não brinco de ser crente. Aleluia. Glória a Eu não Deus. brinco de ser crente, não brinco de ser pastor, eu não faço de conta. O meu caminho é trilhado com aquilo que está aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, nos seus 66 livros. E aquilo que o meu Senhor manda eu falar, eu falo. E quando eu falo na autoridade dele. E quando eu falo na autoridade dele, eu tenho a certeza que ele opera, que ele alcança, que ele renova, que ele transforma, que ele faz alguma coisa, porque ele mandou que eu fizesse assim. Aleluia. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Glória é para ele. Tudo é para ele. Tudo é para ele. Tudo é para ele. Em que sistema você está vivendo? Jesus toma para si a responsabilidade de ser o santo, de trazer a vitória plena àqueles que creem no nome do Senhor. Filipenses capítulo de número 2 diz que ele desce da sua glória, do seu manto real, do momento, quem sabe, sublime que ele estava, que não conseguimos talvez compreender e entender, porque era uma dimensão diferente, mas ele deixa a sua glória para poder vir aqui, querido, se colocar na condição de criatura. Imagine só, aquele que ajudou a criar, aquele que fez parte da nossa criação, se colocar no nosso lugar como criatura, que tinha uma glória tremenda, que invade céus e terra, universo, deixa tudo isso para se colocar como um pequeno grão de areia, para sentir aquilo que eu sinto, que você sente, para nascer dentro do ventre de uma mulher, ser gerado dentro do ventre da mulher, para nos conhecer nos mínimos detalhes, desde lá de dentro, desde a formação, para vir a esse mundo, entrando nesse mundo pela via natural, que é a via do nascimento, que é a via da gestação, para estar aqui juntamente comigo e com você. A Bíblia diz que ele era sem parecer e sem formosura, e quando eu observo isso também, eu acho muito interessante. Por quê? Porque ele não se identificava, ele não era diferente dos demais. Quem chegava na roda aonde estava Jesus não conseguia identificar quem ele era em relação aos seus discípulos. Tanto é que Judas, para poder saber quem era realmente Jesus, teve que chegar e beijar a face dele, porque senão não saberia quem ele era. Por quê? Porque ele era simples, ele era nossa, ele era de povo, ele estava junto da massa, ele não se diferenciava. Por quê? Porque ele conhecia e viveu como qualquer um de nós. Simplicidade. Para cumprimento da palavra, mas acima de tudo para mostrar que o caminho da vitória, o caminho da bênção, não está, querido, no falso, na ostentação, e sim na humildade. Você quer ver que coisa interessante? Se você for observar Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3, onde Jesus começa justamente ali o ensino das bem-aventuranças, ele abre já falando justamente o que? Bem-aventurados são quem? Os pobres de espírito. Em algumas traduções dizem humildes de espírito, porque desses é o reino dos céus. Você sabe o que significa essa tradução lá como pobres de espírito ou humildes de espírito? No grego é pitorgos. Alguns falam pitorgos. Você sabe o que é? É a comparação. É como se nós fôssemos, queridos, como um mendigo que está à beira das ruas pedindo alguma coisa para comer, porque se ele não come, ele não sobrevive, porque se ele não pede, ele não sobrevive. Ele quis dizer exatamente o que? Que feliz é aquele que depende de alguém. E nós temos que depender de quem? Não é de mim, não é de você. Nós precisamos depender dele. Para entrar no reino, tem que depender dele. Bem-aventurados são os humildes de espírito. É dele que nós dependemos. Ele já deixou bem claro. Não há lugar para o arrogante, não há lugar para o soberbo, não há lugar para o mentiroso, não há lugar para o hipócrita, não há lugar para o ignorante. Tem que ser humilde para fazer parte do reino de Deus. Aleluia. Tem que ser humilde. Jesus. Aleluia. Se você for pegar e estudar as bem-aventuranças, esse é o caminho da abertura. E deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos maiores escritores, Russell Shedd, diz o seguinte: se você não cumprir essa primeira bem-aventurança, pode esquecer o resto. Não tem jeito. Se você não cumpre a primeira bem-aventurança, que é ser pobre de espírito,
Esquece o restante das bem-aventuranças. Esquece o reino dos céus. Esquece o reino de Deus. Não tem lugar para soberbos. Só tem lugar para aquele que depende realmente do Senhor. Aleluia. Quantos que estão aqui nessa noite que dependem do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. É uma vida de dependência. Vocês sabem então o que é que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, aprendemos que o homem, tanto na fartura quanto na escassez, tem a possibilidade de ser tentado em pecar contra Deus. Escute uma coisa: os homens de Deus, ao longo da história, já experimentaram momentos altos e baixos. Mas o ato, a atitude de pecar, querido, não está talvez em muitas circunstâncias naquilo que ele possui, naquilo que ele tem. Está na característica da sua própria natureza. Existem homens ricos aí que são fiéis ao Senhor, que têm dinheiro demais da conta, mas são fiéis a Deus. Mas existem pessoas que são pobres, que não têm nada, que não são fiéis, vivem pecando, vivem transgredindo, vivem errando. Uns até dizem, se eu tivesse dinheiro eu não seria assim. Mas se é dado um pouquinho de dinheiro para ele, irmão, ele peca e erra do mesmo jeito. Não é isso. Não é essa a situação. Não é na questão do poder aquisitivo que nos faz sermos fiéis ao Senhor. Nós precisamos observar o seguinte: Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Agora observe que coisa interessante, meu querido. Olha o que é que está acontecendo aqui. A ideia da primeira tentação, transformar pedras em pães, coloca em evidência a tentação do Éden e a tentação de Jesus. Ou seja, olha o paralelo. Adão foi tentado, mas o que aconteceu? Adão pecou. Jesus foi tentado, mas Jesus não pecou. Satanás é sagaz. Eu tenho costumado a dizer algumas vezes que tenho a oportunidade de ministrar que ele é um psicólogo milenar. Você sabe por quê? Ele conhece toda a humanidade até aqui. Ele observa, ele acompanha, ele já é condenado, ele tem paciência. Quem me garante que de repente ele senta e fica te olhando muito tempo, muitos dias, te observando, te olhando, olhando os detalhes da sua vida, analisando você, para depois colocar uma armadilha diante do seu caminho. Ele tem tempo. Ele é desgraçado, pobre, cego e nu. Para ele não tem mais jeito. Ele pecou contra Deus, mas a nós é dada a oportunidade de alcançarmos a salvação. Ele é tão abusado que ele foi justamente o quê? Tentar Jesus. Você sabe por quê? Eu tento a ele. Se ele peca, se ele cai numa dessas circunstâncias, acabou a salvação. A humanidade está definitivamente condenada. Jesus é o elo que nos liga novamente a Deus. É que nos dá a possibilidade de viver a vida que nós vivemos hoje. De ter a certeza que se eu morrer hoje, querido, eu vou estar na glória com o Senhor. E que se o arrebatamento acontecer, eu vou subir, meu corpo vai ser transformado e eu vou me encontrar com Ele. Vou fazer parte do banquete das nações celestiais. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é o responsável, querido, que deu a mim e a você o Espírito Santo, o Paráclito divino, aquele que nos consola, que nos fortalece, que nos motiva, que nos faz caminhar mais uma milha, que às vezes nós passamos por luta, por dificuldades, mas mesmo assim Ele nos injeta pela Sua palavra graça, e nós respiramos fundo, olhamos para cima e continuamos a seguir para o nosso alvo. O nosso alvo é a vitória eterna, é a mansão celestial, é participar com Jesus naquele dia no grande banquete. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Querido, entenda. Satanás está cumprindo a missão dele, tentando derrubar quantos ele puder. E nós precisamos ficar atentos. Assim como ele derrubou Adão, ele tentou derrubar Jesus, mas ele tenta derrubar você também. Ele não brinca de ser diabo, ele não faz de conta, ele não cochila, ele não dorme, ele trabalha de dia e de noite. Você sabe o que eu fico imaginando? Algumas pessoas às vezes têm pregado algumas mensagens fantásticas e sensacionais,
e querendo nos motivar às vezes e nos coloca lá em cima. Mas às vezes as pessoas têm deixado de falar de Satanás, do diabo, porque querendo, ele ainda está atuando, ele ainda está matando. E em muitas circunstâncias, se não mata fisicamente falando, mata espiritualmente, mata aqui na mente, ó, como se diz, mata na unha. Caramba, chora, subia, delegação, devagar. Não, subiva, negação. Desperta tu que dormes. Vai, uma outra situação interessante, quando eu vejo a comparação na primeira tentação, Adão quando peca está no paraíso, Jesus quando vence está no deserto. A vitória do crente, querido, não está no paraíso, a vitória do crente está no deserto. Quando Jesus disse que nós vamos passar por lutas e por tribulações, querido, é isso mesmo. É paradoxal. Jesus sempre trabalha na contramão do mundo. Quando ele abre, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Olha que coisa mais paradoxal, que trem mais contrário, trem mais esquisito. Aquela multidão, quem sabe, de pessoas todas esperando o primeiro ensino de Jesus. Agora ele vai ensinar. E quando ele vai ensinar, aí ele abre a boca e diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Meu queridos, eu acredito que deu queima no cérebro do povo. O que é isso? Esperando que de repente ele é aquele que veio, o Messias prometido, na característica do judeu, montado num cavalo branco para reunir um grande exército e derrotar o povo de Roma. Ele vem e a primeira coisa que ele diz: olha, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são vocês se vocês forem iguais aos mendigos, que dependem de alguém para sobreviver. O que é isso? É paradoxal. Jesus anda na contramão do mundo. Se Adão foi tentado no paraíso, querido, e pecou, Jesus vem no deserto, passando fome, necessidade, 40 dias sem comer, sem beber, mas ele não peca, porque ele tem o aval, ele usa justamente o quê? Aquilo que está presente na sua vida, que desceu como forma corpórea de pomba, que é o Espírito Santo, e através da direção do Espírito Santo de Deus, ele reporta justamente a palavra a cada tentação. O diabo usa a própria palavra para tentar derrubar Jesus, mas ele diz: porém está escrito. Tem muito crente que tem perdido comunhão, tem perdido salvação, tem perdido bênção, tem perdido vitória, por causa de conceitos equivocados dentro da palavra de Deus. Versículos isolados que têm se usado. A pessoa pega o jargão e diz assim: em Cristo somos mais que vencedores. Que maravilha, mas o que é que vem antes? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, pastor Pedro, mas é o que vem antes disso. Está falando de que lá? Não está falando de bonança não, que ele está falando de luta, de dificuldade, de santificação, de vida entregue na presença de Deus. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que maravilha! Paulo escreveu com excelência, escreveu sim, mas Paulo sabia o quanto era difícil e as agruras que ele passava para permanecer diante da presença de Deus e fazer a vontade do Senhor. Pagaram o preço. Uma palavra esquecida há muito tempo, mas que é uma verdade. E muitos não querem isso mais. Querem andar de qualquer jeito. Eu sei que aqui não acontece isso, mas em muitos lugares, aquele negócio de colocar galinho de arruda aqui, ó, de pisar em sal, querido, ou de fazer uma mandinga ou qualquer lá, acha que resolve. Isso não resolve. O que resolve é vida no altar, é comunhão com Deus, é estar tomado pelo Espírito Santo, é segundo o que a Bíblia diz. Aleluia. De Jesus é que resolve as nossas causas. Século 21, século da modernidade, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, ele não mudou, ele não mudou, ele não mudou. Quer vencer? Ande com Jesus. O meu tempo já está acabando. O que nós observamos ainda nessa primeira tentação? Éden. A tentação colocou dúvida. Será que Deus disse realmente isso? Adão questiona: será que Deus realmente disse isso? Adão cai.
porque não observa o que Deus lhe disse. Nós temos um exemplo patente. Se Adão caiu porque não observou o que Deus disse, nós temos que permanecer de pé e ouvir o que o Senhor disse, e dizer, como disse Samuel, fala que o teu servo ouve. Está sensível à vontade de Deus. Já Jesus, reprovado ao inverso, é levado ao deserto sem nenhuma provisão. Jesus no deserto é questionado: será que você é realmente filho de Deus? Mas vence porque está alicerçado no poder da palavra, e não apenas o seu instinto e necessidade egocêntrica. O ser humano é egocêntrico por natureza. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado aí, pergunta para ele se ele é egocêntrico. Fala, você é egocêntrico? Pergunta para ele. Pergunta para ele, pode perguntar. Você é egocêntrico? Fala para mim que você não é. Eu quero ver se você não é pelo menos um pouquinho egocêntrico. Pá! Deus nos livre mesmo, pastor Pedro. Deus nos livre mesmo. Você está vendo como é que é as coisas? Essa que é a situação, meus queridos. Jesus, no deserto, é questionado: será que você realmente é filho de Deus? Vou repetir de novo: mas vence porque está alicerçado no poder da palavra, e não apenas no seu instinto e necessidades egocêntricas. Olha aí, muitas pessoas sentem que necessidades pessoais as isentam da responsabilidade de obedecer às leis de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter uma série de necessidades. Você pode estar passando por uma série de problemas. Mas acima de tudo, querido, você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Quem pode te suprir, quem pode trazer a provisão, quem abre a porta, quem muda a situação, quem opera o milagre, é Deus. Se eu deixar de acreditar e pegar isso como desculpa, daqui a pouco eu não venho mais à igreja, eu não dizimo mais, eu não oferto mais, eu não vou orar mais. Por quê? Porque eu vou fazer biquinho para Deus. Não, nossa, já viu o crente birrento? Faz biquinho para Deus, pastor Pedro. Não vou mais não. Fala a Deus, amém. Quer virar as costas para Deus? Mas se você não fez para mim, eu também não vou fazer para você não. Você acha bom, né, irmão? Mas é desse jeito, tem crente que é desse jeito. Tadinho. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem é que ganha com isso? Você ganha com a coisa? Quem ganha é o diabo. E eu vou te contar uma coisa para você: Deus não perde. Deus nunca perde. Ele não tem benefício nenhum, querido. O benefício é nosso. Ele usa de misericórdia. Aleluia. É a misericórdia dele que está sobre a nossa vida. Oh, meu filho, que Deus me abençoe. Você está vendo um pretinho suado aqui, né, passando a mão toda hora. Você sabe de Deus, né, meu filho? Um varão abençoado, viu? Coisa boa. Não adianta, meus filhos. Não adianta, queridos. A solução do nosso problema está em Jesus. Está no telefone celestial. Você sabe qual que é? Ó. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus, me ouve. Eis aqui o teu filho, a tua filha. Senhor, eu estou passando por isso. A luta está difícil. Eu estou me sentindo frio. Mas eu clamo a ti, Senhor, pelo telefone celestial que é a oração. Me escuta, Deus. Transforma a minha vida conforme a tua palavra. Eu nunca vi, meu querido, um crente que busca fielmente a presença do Senhor pelo telefone celestial da oração que não seja respondido. As dificuldades vêm, a luta chega, mas uma coisa ele tem a certeza:
Está acabando o meu tempo? Prega, pastor, prega. Jesus. Não podemos aceitar qualquer ensinamento, mesmo que esse venha recheado de muitos versículos bíblicos, pois a confiança não experimenta, não continua pondo condições ao nosso serviço a Deus, e não continua exigindo mais prova. Olha, eu já vi muitos estudos, muitas ministrações de palavra, onde a pessoa recheia de versículos bíblicos, mas versículos desencontrados. Querido, a Bíblia na mão de um crente abençoado, servo do Senhor, cheio do Espírito, é a palavra de Deus. Mas na mão de um endemoniado, de um homem que não tem comunhão com Deus, é a mãe das heresias. Um homem que tem compromisso com Deus, ele é tomado por Deus e direciona o caminho da salvação, o caminho da vitória, o caminho da bênção. Mas quando esse homem não tem a presença de Deus, não tem comunhão com o Senhor, ele toma essa Bíblia e fala uma série de heresias. Em vez de levar o povo ao caminho da bênção e da vitória, leva o povo para a perdição. E nós precisamos estar tomando cuidado com isso. Essa é uma verdade, querido, que nós precisamos estar atentos a elas. Não é que a Bíblia deixou de ser a palavra de Deus, não. É porque muitas das vezes aqueles que tomam ela como instrumento, querido, estão distanciados e fora da comunhão de Deus. É diferente. Querem tomar a ocasião da palavra para fazer não a vontade de Deus, usa o nome de Deus, mas na verdade a vontade não é de Deus, a vontade é dele. Eu lhe falo, é uma palavra que vem do coração de Deus, mas na verdade o Deus é Ele mesmo. Ele está falando de Deus, mas ele está pensando nele. Eu sou Deus. Ele tensiona, direciona as coisas para que tudo se evidencie e se vive conforme a vontade dele, não a de Deus. Quantas vezes, e eu não tenho vergonha de dizer isso, que às vezes você prepara um sermão, você passa o dia inteiro preparando e fala assim: nossa, que sermão bonito, essa noite eu vou pregar e vou arrebentar a boca do balão. Essa noite vai ser daquele jeito. E aí sentado muitas das vezes em púlpito assim, naquela alegria, preparando o momento da mensagem, assim, vai ser agora. Aí o Espírito Santo chega assim, pastor Pedro, e fala assim: não é essa a mensagem. Mas muitas vezes eu fiquei pretinho de assustado. Pensa, irmão. Não foi muitas vezes. Muitas vezes. Fiquei pretinho, falei: brincadeira, Jesus. Não é essa a mensagem. Fala sério, Jesus, brincadeira. Não é essa, irmão, e não é. Das vezes que eu, pastor Pedro, teimei e preguei, a mensagem foi um fracasso. Foi um fracasso, um fiasco. Desci envergonhado, de cabeça baixa, decepcionado comigo mesmo. E Jesus dizendo: está vendo? Se você tivesse me ouvido, não teria sido assim. E mais preto ainda. Jesus, quando ele fala conosco e você não cumpre o que ele quer, querido, mas que a gente vai ficar pequenininho, pretinho, pequenininho. Fiquei parecendo a pimentinha do rei, pequenininho, pretinho. Bastou 2 vezes apenas. Eu não sou bobo. Das vezes que eu preparei, falei: é hoje. A hora que eu sentei, ele falou assim: não é essa a mensagem. Sim, senhor. Se não é, não é. Onde é que o senhor quer que eu vou? Vou te mostrar. Vai aqui. Pá. Aqui. Meu Deus, o que eu vou tirar daqui? Vai. Mano, abre, lê. Não, sucesso na polícia. Aleluia. Ele revela o oculto e o escondido. Nada escapa aos teus olhos como chama de fogo. Aleluia. E é assim que ele faz. Eu aprendi e eu compreendi isso. Por isso, querido, que eu quero andar sobre os passos de Jesus. Aonde ele caminhou, eu também quero caminhar. Se ele fala: vai para cá, eu vou. Vira para a direita, eu viro. Agora para a esquerda, dá uma girada, eu giro. Porque eu sei que o que ele faz é para a glória e honra do nome dele. Mas também é para me abençoar, é para me dar vitória, é para me fazer feliz e satisfeito. Um cidadão dos céus.
Se você também acredita nisso, levanta a tua mão direita para o céu e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glorioso é o Senhor nas alturas. Xerenada, lagaçurema, banda, que nasce de cantaramaia, lagaçura. Jesus venceu em uma área, então o diabo se mudou para outra. Temos que estar sempre em guarda. Pastor Pedro, lê para mim 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8. Por favor. Aleluia. Sede sóbrios, Ó, vigiai, ó. porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só. Vigilantes, sóbrios, tendo a consciência de que existe um inimigo que não cochila, que não dorme. Se ele tentou Jesus, o Filho de Deus, quem dirá eu e você? Pastor Gesiel, vem aqui. Vem cá. Grandão, né? Chega para cá um pouquinho. Não, vem para cá, porque aqui está muito apertado. O senhor é grandão demais. Não sei se é eu que sou muito pequeno. Olha aqui, queridos. É como se aqui, Gesiel, o irmão Gesiel, ele está aqui, ó. E o diabo está aqui, ó. Ao derredor. Vai. Erra. Faz um gesto aí, pastor Gesiel. Faz um gesto. Faz um gesto. Qualquer gesto. Ó, ele sorriu. Ó, o jeito dele sorriu. Passou a mão no rosto. Ó, passou a mão na boca. Ele vai olhando os detalhes. Ele vai olhando. Procurando a brechinha. Se der uma brechinha, que ele dá. Tchuf! Gruda nele e derruba ele. Gruda nele e derruba ele. Vai procurando, vai rodeando. Ele não tem problema, irmão. Ele é campeão do mundo. Vai correr, está em forma. Tem muito tempo. A hora que dá uma brechinha aqui. Tchuf! Ele entra e cata. E já entra que ele pegando na gravata mesmo aqui, ó. Puf! Derrubando no chão. É para enforcar mesmo, é para matar. É para matar. Diabo não faz cosquinha, não. Ele vem para derrubar mesmo, é para matar. Se puder dar uma pesada no peito, assim mesmo assim, daquela, deixar o cara sem falo no chão, ele faz. Tentou fazer isso com Jesus. Vou catar ele agora, você quer ver? Mas não conseguiu. O diabo cita a Escritura. Ele põe como isca no seu anzol versículos da Bíblia. Olha só. O mesmo diabo pode disfarçar-se como um anjo celestial e certamente deturpar as Escrituras para os seus próprios propósitos. A verdade é a soma de tudo que Deus estabeleceu, de tudo que Ele fez. É por isso que o crente precisa conhecer de Bíblia. Não é fazer de conta, não. Participar da escola bíblica dominical, participar de culto de ensino, está fazendo leitura, se possível fazer seminário, sim. Não é luxo, não, querido. É a busca da ampliação da vontade de Deus. Você sabe por quê? Porque aí quando alguém disser alguma heresia, ou o diabo usar alguém porventura, você vai ter argumento para dizer não, a palavra de Deus não diz isso. E eu vou dizer uma coisa mais para você. De todas as teologias que tem, e eu posso falar porque eu tenho formação em teologia, tenho pós-graduado nessa circunstância, mas Deus me ensinou uma coisa: mediante a toda a teologia existente que tem por aí, eu ainda assim fico com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a teologia sai daí, querido, e ela não retorna para cá, heresia, para mim não serve. Porque antes de eu ter qualquer curso de teologia, eu tinha na mão a Bíblia, e foi essa que me alcançou, foi essa que me deu graça, foi essa que me deu os batismos do Espírito Santo, foi essa que me deu o direcionamento para alcançar a renovação e para ser pastor. Não foi teologia. Diploma de teologia qualquer um pode ter, mas a unção do Espírito de Deus só tem aqueles que amam na fidelidade, na presença do Senhor. Aleluia. Eu nem gosto de ficar falando que eu tenho teologia, porque ela ajuda de uma certa forma, mas de outra forma
Tem pessoas que levantam, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mostra o anelzão bonito dele, que bom, irmão, se ele gosta, não tem problema. Mas eu não gosto, eu não preciso. É importante, é uma ferramenta a mais. Mas teologia não expulsa demônio, teologia não cura enfermidade, teologia não traz batismo com o Espírito Santo. Se fosse assim, era só pegar o diploma, vai, recebe, vai, sai agora. Você já viu alguém expulsar um demônio de alguém com diploma de teologia? Vai, sai agora, eu sou teólogo. Vai tomar uma mão no meio da venta. O diabo não respeita diploma de teologia, não. O que o diabo respeita é que ele é crente fiel. O que o diabo respeita é que ele tem comunhão com Deus. Aleluia. Você está achando que andar de terno bonito, igual nós estamos aqui, resolve alguma coisa? Não vai pôr o joelho no chão para ver. Vai catar na nossa gravata aqui, querido, nós estamos enrolados. É vida luta. E Jesus nos deu exemplo disso. Andou certinho no caminho, nos orientou o caminho que devemos seguir, e nos deu o Espírito para nos orientar, para nos lembrar, para nos exortar. E é por isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Você sabe por quê? Porque Ele te ama muito. Porque se Ele não te amasse, Ele não te reuniria aqui, não te colocaria na condição que você está, não usaria um homem como eu para estar falando essa palavra, porque eu não sou melhor do que você. Mas existe um Deus dos céus, que apesar da sua grandeza, da sua soberania, ainda assim olha para mim e para você, e tem amor por nós, e quer que nós alcancemos a vitória, a bênção, a salvação. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória do Senhor, Pai, aleluia. Maravilha, Jesus. Maravilha. Aleluia. Maravilha do céu. Aleluia. Me ajude, por favor. A esse irmão que está do seu lado aí, dá uma olhadinha para ele e fala para ele assim, irmão. Fala para ele, irmão, por favor, não brinque de ser crente. Seja crente, fiel, sincero, verdadeiro, dizimista. Porque a vitória está estabelecida. Aqueles que andam segundo o propósito de Deus. Agora dá um abraço nele e vamos fazer uma oração, e eu entrego o microfone. Abraça ele aí. Você vai me ajudar, você vai orar por ele aí, tá? Aquilo que você deseja de melhor, de bênção para a sua vida, você vai orar para que ele possa conseguir isso. Mas segundo a palavra de Deus, andando segundo o caminho que Jesus andou. Não tem atalho, não tem engano, não tem mentira, não tem arrogância. É com humildade, é com submissão, é com renúncia, é com amor. Meu Deus amado, nesta noite, meu Deus amado, nós pregamos aqui a tua palavra. Meu Deus querido, reconhecemos quem realmente nós somos. Nós sabemos que nós temos um inimigo, Pai amado, que não dorme, que não cochila. Mas nós sabemos também que o Senhor deu a nós, ó Pai querido, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito que renova, o Espírito que capacita, o Espírito que revela, o Espírito que batiza, o Espírito que traz alegria, o Espírito que capacita-nos, ó Pai, para que as portas sejam abertas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, ó Pai, abraçado com os nossos irmãos, reconhecendo quem nós somos e pedindo, ó Espírito Santo
Deixa Deus tocar na tua vida nessa noite, para que você receba da renovação da graça e do poder de Deus. Você é escolhido do Senhor, foi Ele que te escolheu. Ele tem uma obra para você realizar. Você não está aqui à toa. Você saiu da tua casa, do seu país, para vir aqui. É porque Deus tem um projeto na tua vida. Você precisa cada dia mais abrir o coração e deixar que Deus te encha da presença dEle, para que o propósito dEle se cumpra e o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.